Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós nesse momento de reflexão na palavra de Deus. E eu queria estar compartilhando com os irmãos mais um texto, e se encontra lá no Evangelho escrito por João, capítulo 3. Quero ler com os irmãos alguns versos finais deste capítulo, que é muito interessante, quando lá no verso 25 em diante surge uma discussão, entre os discípulos, querendo saber acerca de João Batista, conversando com João Batista, querendo saber de João Batista, acerca de Jesus, que foi batizado por João Batista e que já estava batizando também pessoas. E surgiu uma discussão, com eles acerca de quem era Jesus e do poder de Jesus. E João Batista dá uma lição, uma aula, João Batista apresenta Jesus àqueles discípulos de uma forma muito interessante, que nos ensina a olhar, ter o olhar correto acerca de Jesus Cristo, de quem é Jesus Cristo. Então eu quero ler com os irmãos. A partir do verso 25 diz assim: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial, ou seja, o batismo. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isto João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu lhe disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. E aí ele faz uma afirmação maravilhosa acerca de Jesus, dizendo: a noiva pertence ao noivo, Nós somos a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, Nós conhecemos a voz deste noivo. Primeiro ponto, interessante para a gente começar a pensar acerca de Jesus, Somos a noiva, Jesus, o noivo, e aguardamos, esperamos a vinda de Cristo, sua segunda vinda a este mundo, e precisamos estar prontos, nesta missão que temos aqui no reino de Deus, de proclamar, de anunciar. João Batista já estava fazendo isso, anunciando o Cristo, e nós devemos ser tal qual João Batista, anunciadores de Jesus, dessa segunda vinda de Jesus ao mundo. Então, mais à frente, ele também faz uma outra afirmação interessante, trazendo uma explicação àqueles homens naquele momento. Ele diz no verso 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós também devemos pensar da mesma maneira. Muitas coisas dentro de nós não podem ser maiores, do que a presença de Jesus dentro de nós. Então é necessário que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça dentro de mim, que eu dê espaço, que eu permita o crescimento de Jesus dentro de minha vida, num relacionamento com ele. E mais à frente também ele continua, dando sua explicação, e ele fala algo interessantíssimo, ainda mais à frente no verso 31, diz: aquele que vem dos céus está acima de todos. João Batista, ele faz questão de mostrar e declarar o poder de Jesus, Ele estava ali anunciando o Cristo, e ele estava testificando que nós pertencemos a ele, e que ele deve crescer dentro de nós, e que nós devemos diminuir tudo aquilo que impede o crescimento de Jesus dentro de nós. Mas ele ainda ressalta dizendo que ele está acima de tudo e de todos. O poder de Jesus é muito maior do que nós podemos pensar. É onipotente, onipresente, onisciente, Os atributos do nosso Deus são maravilhosos, e nós temos que reconhecer isso no nosso dia a dia. Não basta só saber isso teoricamente, nós precisamos experimentar isso, provar isso e ver isso, permitir tudo isso em nossas vidas. E aí ele também, já concluindo, a sua
aula ali acerca de Jesus, a sua explicação maravilhosa, trazendo a elucidação à mente daqueles homens. Ele diz assim no verso 36, finalizando esse capítulo 3: quem crê no Filho tem a vida eterna, né? Então nós só podemos alcançar a vida eterna, que é algo que todos nós queremos, todos nós almejamos, né? A vida eterna, o céu, a presença do nosso Deus. Então só há um caminho, né? É só por Ele, é só crendo nele, crendo no sacrifício remidor, crendo que o sacrifício de Jesus é capaz de remir nossos pecados, nos trazer a presença do nosso Deus, nos garantir a vida eterna. Que Deus te abençoe, te fortaleça cada dia mais e mais. Que o nosso olhar para Jesus possa ser um olhar o mais correto possível à luz da palavra de Deus. Deus te abençoe. Amém.